Ao longo da história, a Igreja Católica sempre foi vista como um farol de luz em tempos sombrios. Porém, nem sempre os líderes da Igreja foram tão iluminados assim. Neste vídeo, vamos mergulhar nos túneis mais escuros e descobrir o que se esconde nas sombras da liderança papal, desde o uso de poder para fins pessoais até acusações de corrupção e heresia. Esses papas deixaram um legado de controvérsia e vergonha, que ainda ecoa através dos séculos. Se você está pronto para mergulhar no lado mais obscuro da história da Igreja, então venha conosco em uma jornada emocionante de suspense e descoberta. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhum de nossos vídeos. Isto posto, voltemos à história. O Papa Leão X, cujo nome de batismo era Giovanni di Lorenzo de Médici, foi eleito Papa em 1513 e governou a Igreja Católica até sua morte em 1521. Ele nasceu em Florença, na Itália, em 1475 e era membro da famosa família Médici, uma das mais ricas e poderosas da época. Leão X é lembrado por seus esforços para promover a arte e a cultura durante seu pontificado. Ele era um patrono das artes e patrocinou artistas renomados como Rafael e Michelangelo, encomendando a construção de várias igrejas, capelas e obras de arte em toda a Itália. Ele também promoveu a educação e a literatura, fundando a Biblioteca Vaticana e apoiando a criação de várias escolas e universidades. No entanto, Leão X também é lembrado por sua extravagância e estilo de vida opulento, que muitas vezes levou a gastos excessivos e uma restrição de dívidas na Igreja Católica. Ele realizou grandes festas e banquetes, e sua corte papal era conhecida por seu luxo e ostentação. Para financiar esses gastos, ele recorreu a várias fontes de renda, incluindo a venda de indulgências, que era um perdão parcial de pecados na troca por dinheiro, o que gerou controvérsias e críticas dentro da Igreja. Além disso, Leão X foi responsável por várias guerras e conflitos durante seu pontificado, incluindo a Guerra da Liga de Cambrai, que envolveu várias nações europeias. Ele também foi criticado por sua falta de ação diante das preocupações da Reforma Protestante, que questionou muitas das práticas e crenças da Igreja Católica. Embora ele tenha tentado negociar com os reformadores, sua resposta foi em grande parte insuficiente e satisfatória. Apesar de suas falhas e críticas, Leão X é lembrado como um líder astuto e inteligente que fez importantes contribuições para a arte e a cultura da época. Ele também promoveu a educação e a literatura, criando um ambiente intelectual rico que influenciou muitos pensadores e artistas. No entanto, sua extravagância e falta de ação diante de certas questões políticas e religiosas geraram críticas e controvérsias durante e após seu pontificado. O Papa Clemente VII, cujo nome de batismo era Giulio de Médici, foi eleito Papa em 1523 e governou a Igreja Católica até sua morte em 1534. Ele nasceu em Florença, na Itália, em 1478 e era membro da famosa família Médici, uma das mais ricas e poderosas da época. Clemente VII é lembrado principalmente por sua administração durante um dos períodos mais tumultuosos da história da Igreja Católica. Ele governou durante a Reforma Protestante, um movimento que questionou muitas das práticas e crenças da Igreja e ameaçou sua autoridade. Clemente VII lutou para manter a unidade da Igreja e evitar o cisma, mas seus esforços foram em grande parte frustrados. Em 1527, as tropas do imperador Carlos V invadiram Roma e saquearam a cidade, um evento conhecido como o Saque de Roma.
Clemente VII foi capturado e mantido em cativeiro por vários meses, durante os quais teve que negociar com seus captores e enfrentar vários desafios políticos. Depois de sua libertação, ele enfrentou dificuldades financeiras e uma série de revoltas e conflitos dentro da Itália. Além disso, Clemente VII gerou críticas por suas políticas internas e sua administração financeira. Ele foi acusado de gastar em projetos artísticos e de construção, bem como de usar a venda de indulgências para gerar receitas para a igreja. Essa prática, que oferecia perdão parcial dos pecados em troca de dinheiro, havia sido uma fonte de controvérsia e crítica antes do pontificado de Clemente VII. Apesar de seus desafios e críticas, Clemente VII é lembrado por suas contribuições à arte e à cultura da época. Ele era um patrono das artes e patrocinou vários artistas renomados, incluindo Michelangelo e Benvenuto Cellini. Ele também fundou a Universidade de La Sapienza, em Roma, e promoveu a educação e a literatura. Em resumo, o papado de Clemente VII foi marcado por desafios políticos, religiosos e financeiros, mas também por contribuições para a arte, a cultura e a educação da época. Ele lutou para manter a unidade da Igreja durante a Reforma Protestante e enfrentou vários desafios em sua administração, mas deixou um legado duradouro na história da Igreja Católica. O Papa Paulo III, cujo nome de batismo era Alessandro Farnese, foi eleito Papa em 1534 e governou a Igreja Católica até sua morte em 1549. Ele nasceu em Canino, Itália, em 1468 e era membro de uma das famílias mais influentes da época. Paulo III é lembrado principalmente por sua resposta à Reforma Protestante, que ameaçava a unidade da Igreja Católica. Ele convocou o Concílio de Trento em 1545, uma reunião de líderes da Igreja destinada a lidar com as críticas e reformas propostas pelos reformadores protestantes. O concílio durou vários anos e resultou em uma série de decisões e reformas importantes para a Igreja. Além disso, Paulo III foi responsável por uma série de reformas internas na Igreja Católica, incluindo a criação da Congregação do Santo Ofício, também chamada de Ordem dos Jesuítas, um órgão responsável por lidar com a heresia e a corrupção na Igreja. Ele também promoveu a educação e a literatura, fundando várias escolas e bibliotecas em Roma. No entanto, o pontificado de Paulo III não foi sem controvérsias. Ele foi acusado de nepotismo por dar cargos importantes para seus filhos e parentes próximos. Além disso, ele provocou críticas por sua postura em relação aos judeus, ordenando a criação do Gueto de Roma em 1555, onde uma população judaica de Roma foi forçada a viver sob condições precárias. Além disso, ele foi acusado de ter relações íntimas com várias mulheres, incluindo sua filha, a quem nomeou cardeal. Paulo III também é lembrado por sua política externa, incluindo a Guerra de Parma contra o Ducado de Roma e Piacenza. Ele se aliou a outras potências europeias, incluindo a França e a Inglaterra, e lutou para expandir o poder temporal da Igreja Católica. Em resumo, o pontificado de Paulo III foi marcado por várias reformas na Igreja Católica, sua resposta à Reforma Protestante e suas políticas externas, embora tenha enfrentado críticas por sua postura em relação aos judeus e pelo nepotismo em sua administração. Ele é lembrado como um dos papas mais influentes e reformadores da história da Igreja Católica. Papa Inocêncio III, cujo nome de batismo era Lotário de Conte de Senye, nasceu em Anagni, Itália, em 1160. Ele foi eleito Papa em 1198, aos 37 anos, e governou a Igreja Católica até sua morte em 1216. Inocêncio III é lembrado como um dos papas mais poderosos da história da Igreja Católica, tendo exercido grande influência tanto na Igreja quanto na política europeia.
Ele era um fervoroso defensor do poder supremo papal e acreditava que o Papa deveria ter autoridade sobre todos os reis e governantes do mundo. Durante seu pontificado, Inocêncio III tomou várias medidas para aumentar o poder e autoridade da Igreja Católica. Ele reforçou a disciplina eclesiástica e a moralidade dos clérigos, e tomou medidas para acabar com a simonia, que era a venda de cargos da Igreja, e o nicolaísmo, prática de clérigos terem esposas ou concubinas. Ele também promoveu a construção de novas igrejas e catedrais, e fundou várias ordens religiosas, incluindo a Ordem dos Dominicanos. Além disso, Inocêncio III desempenhou um papel importante na política europeia da época. Ele lutou contra os cátaros, que era uma seita herética no sul da França, e liderou as cruzadas contra os muçulmanos. Ele também excomungou o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II, e instituiu a interdição do país, o que significava que nenhum sacramento ou cerimônia religiosa poderia ser realizado em território alemão. No entanto, o pontificado de Inocêncio III também foi marcado por eventos negativos, como a paixão aos judeus e aos hereges e a morte de muitas pessoas durante as cruzadas. Ele também foi criticado por suas políticas em relação aos cristãos ortodoxos e por sua disputa contra o rei da França Felipe II, o que levou a uma interdição do país. Em resumo, o pontificado de Inocêncio III foi marcado pelo fortalecimento da autoridade papal, suas reformas na Igreja Católica e seu papel na política europeia da época. Apesar de enfrentar críticas por suas políticas e ações controversas, Inocêncio III é lembrado como um dos papas mais influentes da história da Igreja Católica. O Papa Alexandre VI, cujo nome de batismo era Rodrigo Borgia, é considerado um dos papas mais infames da história da Igreja Católica. Ele nasceu em Valência, na Espanha, em 1431 e foi eleito papa em 1492. Durante seu pontificado, ele se envolveu em vários escândalos de corrupção, nepotismo e promiscuidade. Uma das características mais notáveis de Alexandre VI foi sua vida pessoal. Ele teve vários filhos com diferentes amantes, incluindo uma filha chamada Lucrécia Borgia, que se tornou famosa por sua beleza e infâmia. Alexandre VI também foi acusado de manter uma vida sexual ativa, mesmo depois de se tornar papa, o que ia contra os votos de castidade esperados de um líder religioso. Além de sua polêmica vida pessoal, Alexandre VI também é lembrado por seus envolvimentos em vários atos de corrupção. Ele supostamente comprou seu cargo de papa usando sua riqueza e influência para subornar cardeais e garantir sua eleição. Uma vez no poder, ele usou sua posição para beneficiar a si mesmo e seus aliados, distribuindo cargos e títulos a amigos e membros de sua família. Alexandre VI também foi responsável por autorizar a Inquisição Espanhola, uma campanha brutal que visava reprimir os muçulmanos, judeus e outros grupos considerados hereges. Além disso, ele dividiu o Novo Mundo entre Espanha e Portugal, através do Tratado de Tordesilhas, consolidando a influência europeia sobre as Américas e dando início ao período de colonização europeia. Apesar de seus escândalos e controvérsias, Alexandre VI também é lembrado por suas contribuições para a arte e arquitetura. Ele patrocinou vários artistas, incluindo Michelangelo e Rafael, e encomendou a construção de várias igrejas e palácios, incluindo a Vila Farnesina em Roma. Em resumo, Alexandre VI é lembrado como um papa controvérsio e questionável, cuja conduta moral e política levantaram preocupações dentro da Igreja Católica. Sua vida pessoal tumultuada e seu envolvimento em atos de corrupção e autoritarismo mancharam sua confiança e geraram críticas de muitos contemporâneos e historiadores posteriores.
Por fim, a lista de papas que tiveram o seu pontificado manchado por algum tipo de escândalo é muito maior. Abordamos aqui apenas alguns deles, mas deixe aí nos comentários se vocês querem que façamos uma parte 2 com esse tema. Gostaríamos de esclarecer que, embora essas figuras históricas tenham cometido erros, isso não representa a Igreja Católica como um todo. A Igreja Católica é uma instituição humana, composta por indivíduos que são falíveis e sujeitos a erros. É importante lembrar que, assim como em qualquer organização, existem indivíduos bons e ruins. No entanto, a Igreja tem uma longa história de sentimentos notáveis, como a promoção da caridade, da paz e da justiça social. Também é importante mencionar que muitos papas foram líderes justos e compassivos, que trabalharam incansavelmente para melhorar a vida das pessoas e difundir a mensagem de amor e compaixão. O que achou da história de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião. Deixe também a sua sugestão de vídeo, para que juntos possamos trazer sempre novos conteúdos no canal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.